Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês, meus amigos mainframers. Obrigado aí mais uma vez por participarem das nossas sessões de webinar. Essa sessão específica, a gente está aqui para falar de um tema relativamente novo no mundo de mainframe. Aliás, acabou de sair do forno, né, que é a ferramenta Ansible. A nossa ideia aqui é fazer uma introdução a essa ferramenta, ou seja, dizer um pouquinho o que é, o que ela faz e como a gente consegue aplicar ela no mundo de mainframe. Tá? Antes de a gente começar, eu queria perguntar para vocês que estão aqui hoje, quantos de vocês já trabalhou ou já conhece a ferramenta Ansible? Deixa um comentário aí no chat, só para a gente ter uma noção. Vocês já ouviram falar da ferramenta, já brincaram com isso? Ela é bastante conhecida, bastante utilizada em plataforma distribuída, principalmente no mundo Linux. Então, acho que aqui está um grande diferencial da gente trazer essa tecnologia para dentro do mundo ZOS. Então, vai trazer uma série de facilidades para a gente aqui dentro do mundo ZOS. Tá. Enquanto vocês vão respondendo aí, para fazer essa apresentação hoje, estou aqui com meu colega de crime, partner in crime, Iniciativa Z, Mr. Bill Pereira, também conhecido como William Pereira, depende de como você conhece ele. E nossa ideia, como eu disse, é falar um pouquinho, e ele vai fazer umas demonstrações, mostrar como que funciona e como que a gente aplica essa tecnologia. Beleza? Bill, você tá aí, cara? Bom dia. Você me escuta? Opa, tô aqui sim. Tudo bem? Opa, beleza. Bom dia, pessoal. Bom, o assunto de hoje acho que vai ser bem bacana, tá? Vai ser bem introdutório. A gente vai falar um pouquinho sobre Ansible. Vou compartilhar a tela aqui. Cadê minha apresentação que sumiu do meu computador? Aqui, voltou. Opa, mas acho que não tá aparecendo aí ainda, né? Deixa eu... Bill, tem gente aqui que usa Ansible com AWS. Pode trabalhar na AWS? Não, gente. Na verdade pode, né? Mas assim, vamos deixar o máximo no Z. Ai, brincadeira, pessoal, brincadeira. Vamos lá. A AWS cai, mas é só de vez em quando. Tá vendo? O dia que vocês ficaram sem nosso webinar aqui é porque estava na AWS. Pois é, pois é. Então vamos lá, pessoal. Começando a apresentação aqui. Vamos lá, Bill. É contigo, meu amigo. Então, bom, como que começou isso? Como começou a ideia de fazer essa apresentação aqui para vocês sobre Ansible? Um tempo atrás eu ouvi falar sobre Ansible, né? Mas eu não conhecia. Falei, que diacho é isso? E eu fui dar uma olhada. É mais uma ferramenta de automação, DevOps, o que é? Bom, tem muita gente que está apostando nisso. Então deve valer a pena. E a minha maior surpresa foi assim, de quando eu quis começar a utilizar, para quando de fato comecei a implementar atividades aqui no meu ambiente com o Ansible, foi muito rápido, tá? Então, vocês vão ver que é bem simples de começar a utilizar o Ansible. Tem muita coisa na internet, então eu queria descobrir como que eu usava variável, como que eu usava template, como que eu fazia algo específico. Sempre que eu procurava lá no Stack Overflow, no Google tem muita coisa, já tinha alguém que tinha tido a mesma dúvida, e é muito fácil de encontrar todo esse conteúdo. O Ansible, ele já é vastamente usado para administrar rede, para administrar VMs, containers, e agora a gente pode também utilizar com ZOS, tá? Então, com ferramenta de deployment, para pipeline DevOps. Então, vamos dar uma olhada nesse cenário. Então, esse aqui é o Billy, ele é um System Programmer. Ô, Bill, deixa eu fazer só um comentário. Opa, sim, lembrando que Ansible é uma ferramenta open source, tá? Então, ela é disponível no mercado de software livre e ela é de propriedade intelectual da Red Hat. E a Red Hat também tem a versão paga, que é aquela versão com suporte que a gente chama de Ansible Tower. Então, assim,
o que a gente vai mostrar aqui... Tem uma diferença aí, Rafa, que o Ansible Tower é uma outra ferramenta de automação para o Ansible. E aí a gente tem o AWX também, que seria uma versão livre. A gente vai focar só no Ansible aqui. Isso. Então, assim, o Ansible Tower, ele traz uma interface gráfica, ele traz uma série de coisas que acopla nessa configuração base de Ansible que a gente vai conversar aqui, mas lembrando que essa é uma ferramenta open source, então você consegue instalar no seu servidor sem ter que comprar nada, pagar nada, é software livre. Exatamente. A gente vai ver aqui que é bem simples de fazer a instalação, tá? Mas continuando aqui. Então, esse aqui é o cenário que eu acho que a maioria de vocês tem, tá? Então, o Billy é um System Programmer que tem que fazer a administração do ambiente, da parte de ZOS, a instalação de produto, manutenção, upgrade. E a maioria dessas atividades são de madrugada. Então, ele até prepara todo o roteiro das atividades que ele tem que executar, realizar backups, deploy de arquivos novos para esse upgrade, fazer alguns checklists, rodar alguns jobs, a grande maioria das atividades são por jobs, startar fazer o recycle desse produto. E, olhando assim, até parece simples, tá? A gente tem um ambiente, vai lá, faz essas atividades, perde ali 1, 2 horinhas na madrugada, mas e quando a gente tem um ambiente onde a gente tem muito mais LPares para cuidar, tá? Centenas de LPares às vezes, e você tem que executar todas essas atividades desses ambientes. Então, você começa a ter muito mais chance de erro, tá? E o que eu costumo fazer? E acho que a maioria de vocês já fazem. Então, a gente sempre prepara vários JCLs, scripts em Hex, para facilitar isso. Então, a partir do momento que a gente sabe o que a gente precisa executar, a gente começa a tentar automatizar o máximo possível para diminuir esses erros. Só que quando a gente está trabalhando com essas ferramentas, a gente tem que ficar lembrando de levar essa biblioteca de um lado para o outro, ter uma cópia dessa em todos esses ambientes. Às vezes você tem uma versão diferente indo para outro lado. Você está trabalhando num time. Às vezes o nome que você dá, como está escrito isso, não é tão simples para as outras pessoas do seu time manter, tá? Então, são alguns detalhes que a gente consegue resolver com o Ansible. Então, igual o Rafa falou, o Ansible é uma ferramenta que é open source, tá? Mantida pela Red Hat. E ele é simples, então a gente vai ver que para fazer todo esse script das tasks que a gente precisa executar, todas essas tarefas, a gente utiliza um arquivo YML. É um arquivo que a gente vai ver aqui que ele é bem fácil para qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum conhecimento com linguagem de programação, nenhum conhecimento prévio, consegue pegar aquele arquivo, consegue ler e entender o que está sendo feito, o que está sendo usado, tá? É altamente poderoso, existem vários módulos, você tem acesso a várias funções que podem ser executadas, e é uma ferramenta que é agentless. O que isso quer dizer? Isso é importante. A gente não precisa ter nada, a gente não precisa instalar um agente nos nossos ambientes que vai executar essas atividades para a gente. A gente não precisa se preocupar em ter um agente que vai rodar lá na sua cloud pública, que vai rodar na cloud que você tem em qualquer máquina Linux que você tem, que vai rodar no ZOS, um agente diferente para cada um desses ambientes, dessas plataformas. Você só tem que instalar o Ansible na sua máquina, que vai ser o Control Node, que vai controlar essas atividades, e ele faz toda a conexão, tudo por meio de uma conexão SSH, então é seguro também, tá? Vamos dar uma olhada para entender essa arquitetura. Então, do que a gente está falando aqui. A gente tem todo aquele script que foi feito para fazer aquelas atividades e a gente cria com ele uma lista de tarefas, que é esse playbook. Então, a gente coloca no playbook, identifica tudo que a gente precisa fazer ali e a gente utiliza o Ansible Engine, que está instalado nesse Control Node, que pode ser sua máquina, pode ser um servidor, para fazer a execução. Ele vai pegar esse playbook e executar as tasks. E como que ele sabe? Como que
como que ele conhece todos esses servidores, todas essas LPares. Então, a gente tem ali o inventário, desculpa, que a gente vai ver aqui como que a gente faz essa definição, que basicamente a gente pode ter grupos de sistemas que são responsáveis por nossos web servers, grupos para sistemas onde a gente roda nossos kits. A gente pode classificar nossos sistemas ali dentro do inventário, tá? E identificar o endereço dessas máquinas. A gente pode trabalhar, o Ansible Engine ele consegue trabalhar diretamente com APIs, estão fazendo chamadas a APIs, baseado no seu playbook, nas tasks que você tem ali dentro. E a gente tem módulos e plugins para executar certas tarefas. Os módulos, eles são programas que foram escritos ali em Python, e eles executam diretamente na máquina. Então, quando a gente vai executar alguma atividade nesses ambientes, o Ansible ele vai fazer essa conexão via SSH, e aí ele vai entrar no ambiente e executar scripts em Python, scripts em Shell, tá? Então, por isso que essas são as dependências que a gente vai ter do lado do servidor. Então, a gente precisa ter Python lá para poder rodar um script em Python. A gente precisa ter Hex para a gente rodar um programa em Hex, um script em Hex lá dentro. E a gente tem os plugins, que são como os módulos, eles estendem essas funcionalidades do Ansible, só que são ações que ele executa sem a necessidade de executar propriamente no servidor, nesse host. Tá? Então, você, por exemplo, eu quero submeter um job, mas eu só mando essa chamada para submissão do job direto, sem precisar ir lá e rodar um script submit job dentro da minha LPAR. Então, basicamente, essa é a arquitetura, isso é o que a gente tem por dentro, isso é o Ansible, tá? E aí, igual o Rafa disse, existem outros níveis que a gente pode chegar de automação com ferramentas gráficas. O que a gente vai focar hoje é nessa parte do engine, tá? Então, vamos ver um básico aqui de como que funciona essa instalação do Ansible. E aí, o que a gente precisa na nossa máquina para a gente poder começar a brincar e ver o básico aqui. Então, eu vou pegar aqui minha tela. Só um minutinho. Do nosso lado, a gente também precisa ter o Python. Então, para fazer a instalação aqui do Ansible, você precisa instalar o Python na sua máquina, tá? Então, os links vão todos aqui para o chat. Você faz o download por aqui, faz a instalação. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, mas só para vocês terem esse caminho das pedras. E aí você pode fazer a instalação do Ansible. No segundo link, você tem a opção para vários sistemas operacionais, para Linux, para Mac, usando o próprio pip do Python, que é o gerenciador de pacotes. Detalhe, tá? O Ansible, para ele executar, você precisa de um ambiente, esse ambiente precisa ser Linux ou Mac. Então, você não consegue fazer a instalação do Ansible no Windows, não diretamente no Windows, tá? Então, você pode ter uma máquina WSL rodando lá no seu Windows para poder usar o Ansible, ou você pode subir um container e rodar o Ansible nele. Mas você consegue administrar máquinas Windows também com ele, tá? Então, o jeito mais simples de instalar o Ansible é pelo gerenciador de pacotes. Então, se você ver aqui no Ubuntu, então você tem o comando para adicionar o repositório e você manda o apt install Ansible. No Mac, seria o brew install Ansible. E aí ele faz a instalação para você não precisa se preocupar com detalhes de configuração. Esse é o jeito mais tranquilo, tá? Conforme você vai pegando experiência, se você for um usuário um pouquinho mais avançado, você tem a opção do pip também. Antes da gente ir para esse aqui,
Então, vamos dar uma olhada agora no... Calma aí. Na parte mais... No básico do Ansible, tá? Então, quando a gente faz essa instalação, o Ansible ele tem no diretório raiz dele alguns arquivos de configuração onde você pode trabalhar com os detalhes da sua instalação, você pode definir os hosts que você quer controlar, tá? Só que o que eu vou utilizar aqui, o Ansible, eu criei um arquivo de configuração, então se eu der um list aqui, eu tenho esse arquivo, esse ansible.config, que é para passar as configurações que eu estou usando nesse projeto. Tá? Então, eu estou usando esse pipeline, estou falando que o meu inventório não vai estar na pasta raiz do Ansible, ele está para esse projeto, ele está nesse diretório, na pasta inventory, tá vendo? Então, eu estou passando essa configuração para o Ansible, para mim. Dentro do inventório, o que ele vai procurar? Ele vai procurar esse arquivo hosts, e é onde a gente pode definir todos os hosts que a gente quer trabalhar. Então, a gente poderia aqui ter duas LPares, por exemplo, de Linux, eu tenho aqui uma LPAR de ZOS e outra LPAR de ZOS, poderia ser as LPares de teste, LPares de desenvolvimento e as de produção. Existem várias alternativas para você agrupar do jeito que se adequa melhor à sua instalação, aos seus propósitos, tá? E vocês ouviram direito, eu tenho aqui nesse mesmo arquivo sistemas EOS e tenho Linux. Eu vou mostrar aqui, conforme a gente vai fazendo alguns testes, que a gente utiliza a mesma ferramenta para administrar ambientes diferentes. Tá? Então, você poderia ter aqui suas 30 LPares e sua uma imagem lá na AWS, igual vocês falaram. Ô, Bill, eu acho que um comentário adicional aqui com relação a esse agrupamento que você fez, a gente tem aqui COBOL, né, depois Linux, e esse TV alguma coisa aqui. Esse agrupamento, acho que é importante a gente... Ele é vocês que determinam esse agrupamento. Assim, você pode ter um agrupamento chamado teste. Esse nome que o Bill usou aqui é um nome que ele escolheu, né, para ele identificar Exatamente. Qual é aquele grupo. Então, você pode ter um grupo aqui que vai ser só máquinas de testes e o outro grupo que é só máquinas de produção. Ou você pode ter um grupo que vai ser um AIX, um Linux e ZOS. Então, assim, o agrupamento, e você pode ter a quantidade de grupo que você quiser. Tá? Esse agrupamento, ele serve assim, quando a gente rodar o playbook, a gente vai ter que apontar o grupo. E aí, com base no grupo, na lógica que você usou para fazer essa segregação, você vai conseguir aplicar tudo naquele cara. Né? Mas, assim, o ponto é, você é responsável por separar o seu ambiente da maneira que faz mais sentido para vocês. Exatamente, muito bem colocado. E aqui tá nomes indicativos, que eram nomes novos, eu coloquei aqui. Esse aqui eu fiquei com preguiça, eu coloquei o mesmo nome da LPAR. Poderia ser demo, poderia ser teste, poderia ser qualquer coisa. O que é importante falar, tá? É que esse nome desse grupo que a gente tem aqui é o mesmo nome. Quando eu rodar meu playbook, assim, cada um desses ambientes, eles têm um endereço IP diferente, eles têm um usuário e senha diferente. Então, cada um desses grupos aqui, eu tenho essa pasta group vars, eu não sei se está dando para ver aí, que é onde vai estar as variáveis desse grupo. Então, por exemplo, COBOL está aqui no meu arquivo cobol.aml. Então, aqui eu tenho qual que é a porta que eu utilizo, qual que é o usuário que eu vou utilizar, qual que é a minha senha, tá? Eu tenho aqui as configurações do meu ambiente. Isso aqui é um ambiente de ZOS. Então, a gente vai ver que os playbooks de ZOS, eles utilizam Python, e eles utilizam algo que é chamado ZOAU, Z Open Automation Utilities. Então, isso é um set de scripts que está lá dentro do seu ambiente, já scripts em Python, para executar tarefas com o ZOS. Só um minutinho.
Então, ele utiliza scripts em Python para fazer a execução de comandos do MVS, submissão de jobs. Então, tem várias atividades que esse Zoal ele já encapsula para você, ele já traz alguns scripts para você interagir com Python, com Java. Então, a gente utiliza isso aqui dentro também. Então, dentro desse meu arquivo, desse ambiente de COBOL, e depois, se vocês quiserem utilizar todos esses scripts, essa configuração, tá no meu GitHub, a gente vai mandar o link aqui para vocês também. Essa configuração aqui já é a mesma configuração que vocês podem testar, utilizar depois desse webinar, dentro do ambiente do curso de COBOL, que tem disponível do Open Mainframe Project. Então, essa LPAR, é a LPAR que tem lá no curso de COBOL. Tá? Então, vocês só precisam atualizar aqui o usuário que vocês recebem quando se cadastra e a senha do usuário de vocês. E aí, isso aqui, essa configuração é diferente dessa. Então, essa aqui é a minha LPAR de demonstração, de demo. Então, aqui eu tenho um endereço diferente para o usuário, um endereço diferente para o Python, o meu usuário é diferente. Então, eu agrupo as variáveis nesses arquivos, tá? Para poder trabalhar com essas LPARs. Para não precisar, toda vez que eu vou fazer alguma ação lá, eu precisar ficar definindo no meu playbook essas variáveis. E esse daqui é algumas variáveis que eu utilizei também para fazer com uma LPAR com o meu Linux. Tá? Então, aqui eu só passo qual que é meu usuário, minha senha, não estou alterando o endereço padrão do Python, nada lá. Então, vamos começar fazendo um script, um playbook básico, só para a gente ter noção de como que funciona isso, tá? Então, eu criei esse arquivo aqui, esse ping.yml, que a gente vai utilizar. E, um detalhe importante, ou algo que seja interessante para vocês, conforme vocês começam a utilizar. Quando eu começo a fazer aqui, quando eu estou usando esse arquivo, o YML, o VS Code ele já me ajuda com esses autocompletes, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu vou fazer um ping lá no Linux. E caso vocês queiram ter essa função de autocomplete também, é só vocês virem aqui no Marketplace, procurar por Ansible. Sim? Então, como eu estava fazendo, preparando esse material aqui para essa demo, eu já encapsulei todos esses snippets e publiquei aqui no Marketplace. Então, vocês podem utilizar, fazer o download e instalar no VS Code de vocês. Então, vamos fazer um ping básico, tá? Então, vou escrever aqui que eu vou pingar esse host para checar alguns recursos. Isso daqui é o que como que um playbook se parece. Então, a gente tem aqui as informações de quais hosts a gente vai executar esses playbooks, uma configuração de environment. Isso aqui a gente não precisaria utilizar nesse playbook, porque eu não estou usando nenhum módulo de ZOS, mas não faz mal ele está aqui. A gente vai utilizar eles nos próximos. E aí, a gente tem a lista de tasks. E essa lista é sempre assim, com os itens. Então, a gente tem aqui o nome, a gente coloca aqui o que a gente vai fazer. Então, é só... Você tem um campo aqui que você pode identificar a task que você está fazendo. E aqui o módulo que eu vou executar, que é o ping. Então, eu vou salvar. Como que a gente roda um playbook? Então, depois que você tem o Ansible instalado, então você tem aqui o Ansible Playbook. E aí você pode fazer esse ping YML. Você passa o nome desse playbook. Ele identifica aqui que é que eu estou rodando esse playbook para o meu ambiente Linux. E aí ele executa o ping. Tá vendo? Então esse ping foi ok. Ele funcionou. Legal. Quero executar essa task para todos os meus ambientes. Então eu vou colocar aqui um wall. E aí eu vou rodar de novo. E aí, nesse caso, a gente tem esse playbook rodando na minha LPAR lá do curso de COBOL, no meu Linux e no meu sistema de demonstração, na minha LPAR de demo. Então, a gente tem a mesma tool rodando playbooks para vários ambientes, tá? Então, esse aqui é um exemplo só para a gente entender como que funciona, e a gente não necessariamente
precisa dos módulos de ZOS aqui, tá? Então, a gente está utilizando um módulo que é default aqui do próprio Ansible. Então, por exemplo, eu vou criar um outro script aqui para executar um comando de shell. Tá? Esse nome aqui que eu estou colocando pode ser qualquer coisa também. Tá? Por exemplo, shell command YML. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou começar um novo só para ir salvando. Então eu vou usar esse base, vou executar esse comando de shell também em todos os meus ambientes, em todos os ambientes que eu tenho lá dentro do inventário. E vou colocar aqui o shell. Então, executar comando de shell, não vou trocar o nome. E aqui eu posso passar, é o que eu passo um comando. Tá? Então, por exemplo, eu vou rodar o comando date e vou jogar a resposta para um arquivo demo iniciativa.txt. Só como exemplo aqui para a gente para hoje. Tá? Então, ele vai rodar o comando de date e vai jogar esse output aqui nesse arquivo que ele vai criar. Se esse dataset já existisse, ele ia sobrescrever. Aqui é comando de shell que você rodaria em qualquer ambiente Linux. Tá? Então, rodar ele é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui o shell command. E aí a gente executa. A gente vai executar o comando de shell, um playbook, em todos os ambientes. Tá? Então, Linux, qualquer um dos ambientes que a gente tem. Vamos ver se deu certo? Eu vou fazer a conexão aqui SSH com o meu Linux. Só para a gente ver se esse arquivo foi criado, se foi tudo legal. Então, eu vou dar um ls. Aqui, tá aqui, demoiniciativa.txt. Dá um cat. Então, tá aqui a data, dia 2 de setembro, quarta-feira, e o horário, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha lá no ZOS, aqui utilizando o Zoo Explorer. Eu vou entrar aqui no Cobol Curse. Ele vai criar isso no meu arquivo raiz, tá? Aí você pode trabalhar com um diretório, trabalhar mais com um módulo para trabalhar em diretórios diferentes, trabalhar com a permissão desses arquivos. E aí tá aqui, demo iniciativa Z. Mesma coisa, foi rodado no dia 2 de setembro e aqui tá o horário UTC, né? Legal. Então, a gente viu aqui que a gente pode executar esses módulos, os próprios módulos do Ansible, independente se eles foram feitos para ZOS ou não. Então, você tem um mundo de ferramentas open source que podem ser utilizadas. Então, isso é bacana, né? Então, quando a gente estava falando do Zoe nos outros webinars, de Ansible agora, todas essas ferramentas novas trazem para a gente infinitas possibilidades. Assim, você não tem só mais o seu desenvolvimento, tudo que você desenvolveu, mas você tem também o que a própria comunidade já desenvolveu e já deixou disponível, tá? Então, vamos aqui. Vamos ver agora os módulos de ZOS, específico para ZOS, tá? Então, a gente tem aqui as coleções do Ansible. Então, isso aqui é o site da documentação. A gente vai passar para vocês aqui dentro do chat. E aí, para você utilizar esses módulos, a gente utiliza o Ansible Galaxy. Então, o que é isso? Através do Ansible Galaxy, que a comunidade pode compartilhar os módulos que ela vai desenvolvendo, tá? Então, a gente tem esses módulos que foram feitos pela IBM para ZOS, e você pode fazer a instalação utilizando esse Ansible Galaxy. Aqui você tem o comando para fazer essa instalação, então, Ansible Galaxy Collection, e qual que é o módulo que você vai instalar. Então, você usaria o Ansible Galaxy Collection e traria daí o módulo que você
vai fazer a instalação. Eu não vou dar o comando aqui que eu já tenho, mas quando você faz essa instalação, ele traz para o seu diretório, para o diretório do seu usuário. Se você der um ls-al, você vai ver que tem uma pasta chamada .ansible aqui dentro. Cadê você? .ansible. Então, aqui dentro, ele vai salvando essas coleções que você traz, tá? Então, se você vir aqui, Collections, Ansible Collections, aí você tem aqui dentro IBM, e aí eu tenho aqui IBM ZOS Core. Então, ele traz esses módulos para dentro da sua máquina. Então, a partir daí, você consegue chamar por aqui o módulo que você quer executar. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar a dar uma olhada nos módulos para ZOS, para ver se é muito diferente. Afinal, a gente está falando de uma outra plataforma, né? Então, vamos lá. Vamos começar enviando comandos usando o módulo Operator, ZOS Operator, para enviar comandos para o nosso ambiente, comandos de MVS. Como que eu sei quais são os módulos que a gente tem disponível? Aqui na documentação, se você vir aqui em IBM ZOS Core, você tem aqui os módulos, e aqui você tem tudo que já tem disponível. Então, ZOS Copy, Dataset, Encode, Job Output, Operator, Operator Action Query, ZOS Ping. Então, tem vários módulos aqui que são focados em ZOS. Vamos começar utilizando o de Operator. Então, eu vou criar aqui mais um playbook. Dessa vez, eu quero rodar em todos, mas eu não quero rodar no meu ambiente Linux. Afinal de contas, eu estou mandando um comando de ZOS, não tem sentido eu colocar Linux lá, senão não vai funcionar. Vamos criar uma task aqui para essa de Operator. Então, o formato desse módulo, você vê que é parecido, é igual. Então, eu vou executar um comando, vou executar um dpl-inf. Eu vou rodar com esse aqui mesmo, só para a gente ver. Só que assim, se a gente rodar esse Ansible Playbook Operator, o que acontece? Ele vai rodar nos nossos ambientes, então ele vai rodar em todos os ambientes, menos no Linux. Tá aqui, ele rodou. Legal, mas se eu preciso saber desse comando, como é que eu faço? Tem duas coisas, tá? Então, se você colocar aqui, você pode alterar a verbosidade desse comando. E aí, conforme você adiciona esses vezes, vai até 5, ele vai trazer mais detalhes da execução, tá vendo? Então, ele trouxe aqui os comandos, trouxe tudo que vai acontecendo conforme ele vai fazendo a conexão SSH, chamando os scripts. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber só a resposta do comando. Então, o que você pode fazer? Dentro dessa task, eu vou colocar isso daqui dentro de uma variável. Então, command output, por exemplo. E aí, você usa essa palavra aqui. Então, registra essa task nessa variável. Tá vendo como é fácil de ler? Sem saber programação, você consegue olhar isso daqui, você sabe que está executando em todos. Talvez você fique em dúvida no que é esse sinal de exclamação. Mas você sabe que está executando em todos e tem alguma coisa com o Linux. Então, a gente está excluindo o Linux aqui desse ambiente, aquele grupo do Linux. Você sabe que aqui tem as tasks e você consegue ler que esse aqui é o nome da task, esse está chamando o ZOS Operator e está passando um command para ele. Tá? E você quer registrar a resposta aqui. E aí, quando eu registro, para mim, eu posso colocar esse debug, e aí eu coloco aqui dentro a mensagem. Para trabalhar com variáveis, a gente tem que colocar esse sinal aqui, essa aspa simples, tá? Se a variável for no começo desse campo, se ela for no meio, no final, não precisa. Por padrão, vai com aspa simples em tudo, que eu acho que é mais fácil. E aí, com essas duas chaves, você identifica que você vai passar uma variável. E aí, aqui dentro, eu vou colocar o meu command output, a variável que eu trouxe aqui. E aí eu vou tirar essa flag, não preciso mais dela. E aí o playbook roda
lá nos nossos ambientes, e aí dessa vez a ideia é que a gente traga a resposta, tá vendo? Então aqui ele trouxe a resposta do meu ambiente de demo e do meu ambiente de COBOL. Então a gente vê aqui que são sistemas diferentes, o comando aqui pela resposta a gente vê que são comandos diferentes. Então isso é mais uma flexibilidade que a gente tem para trabalhar com os ambientes. Então você consegue trabalhar com variáveis também, tá? Então não só aqui, mas você consegue trabalhar com templates. Você consegue trabalhar com dataset? A gente vai fazer um exemplo já, tá? Que meu usuário vai ser diferente nesses dois ambientes, então eu consigo criar datasets lá seguindo um padrão, começando com o usuário, mesmo esse usuário sendo diferente. É bem flexível. Então, por exemplo, vamos ver como é que a gente trabalha com um dataset, que é outro módulo que a gente tem lá dos módulos de ZOS, do Core. Então, eu vou criar esse arquivo dataset.aml. Vou começar aqui com o meu base. De novo, todos menos meu ambiente Linux. E aí, eu quero criar um dataset. Então, eu tenho aqui... eu já deixei meio que dois modelos padrões aqui nos snippets. Então, se você quiser um dataset sequencial, você pode ir direto aqui para o sequencial. Mas o módulo do ZOS Dataset, ele tem várias opções. Então, aqui eu vou deixar esse nome mesmo. Creating, fazer diferente, dataset, e aí aqui você consegue colocar, por exemplo, o Ansible underscore user, que é o usuário que o Ansible está usando, tá? Então, isso é uma variável padrão do Ansible, ponto demo, ponto Ansible. Então, eu vou colocar esse mesmo nome aqui dentro. Ansible underscore user ponto demo ponto Ansible. Então eu vou ter um usuário em cada ambiente que vai ser diferente, tá? Então um vai ser o Bill e no outro vai ser o Z8003. Quero criar um dataset particionado. Então você tem várias opções para formatar esse dataset, para trabalhar com SMS, para trabalhar com o formato que você vai fazer a alocação, tá vendo? Então você pode passar se você quer fixo blocado, variável, indefinido, para trabalhar com o tamanho dos registros, alocação primária, secundária, se vai ser alocado em trilha, em megabyte. Então eu não vou passar nenhuma dessas informações, que eu vou com o default. E aí a gente tem uma coisa que é interessante aqui, a parte de estado. O que é bacana do estado, tá? Se você fosse fazer isso aqui programando, criando um código, você ia ter que tratar, certo? Porque, assim, se você quisesse criar um dataset, mandar um comando para, por exemplo, poderia ser até com o Zoe, criar um comando que aloque um dataset. Se você teria que fazer essa verificação se o dataset existe ou não. Aqui não. Aqui com o estado, você consegue falar, se esse dataset estiver presente, não faz nada. Agora, se ele não tiver, aloca ele para mim. Então, é assim que funciona essa questão de estado. Você não precisa trabalhar com isso. O Ansible, ele faz essa validação para você e aí ele toma a ação necessária. Sem que você se preocupe, sem que você se preocupe como que tá isso daqui, tá? Como que você criaria esse código lá. Então, ele vai pegar todos esses parâmetros, vai fazer o parse para um script em Python e executar para você no seu ambiente. Então, eu vou salvar. Vamos ver se dá certo. Cruzem os dedos, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa demo. Então, vamos lá. Então, vou dar aqui o Ansible Playbook e agora o dataset. De novo, tá, pessoal? Estou dando esses nomes só para ficar intuitivo para vocês depois procurarem lá no Ansible qual que é o modelo, tudo que a gente está vendo aqui. Mas a gente... vocês podem nomear esses playbooks da maneira que vocês quiserem. Legal. Então, a gente vê aqui que esse ambiente foi changed, esse também. Então, ele alterou alguma coisa nesse ambiente, que é o que a gente esperava, que ele criasse esse dataset demo Ansible. Se a gente rodar novamente, aquilo que eu falei, ele faz essa validação para você. Então, ó, esses ambientes, eles já estavam ok. Então, ele não alterou nada. Tá vendo? Nada foi alterado. Ele traz todo esse relatório aqui para vocês. É bem bacana. Então, vamos dar uma olhadinha lá se esses datasets estão do jeito que a gente queria mesmo. Eu vou abrir aqui o Zoe.
E agora vamos dar uma olhada aqui nos datasets. Então, aqui dentro do meu curso de COBOL, eu vou procurar meus datasets de demo. E aí está aqui o Ansible que foi criado agora. A mesma coisa aqui dentro da minha LPAR de demo. Eu vou procurar ele aqui. Então, build.demo. E está aqui o demo.ansible que a gente acabou de criar. Então, e se eu trocar aqui esse estado de absente para de presente para absente, que é outro campo que a gente poderia colocar. Aí ele vai deletar esses datasets para a gente. Eu não quero que tenha esse dataset lá. Então, ele alterou já no meu LPAR de demo e alterou no meu ambiente do COBOL. Então, se eu atualizar aqui, a gente viu que ele sumiu, não tem mais. Também não tem mais, tá? Então, como é que eu sei tudo isso? Está tudo aqui na documentação, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nessa documentação. Eu acho que ela é bem bacana, tá? Tem várias opções, então você tem aqui os parâmetros, os exemplos. Vamos direto para os exemplos. Então, aqui você tem vários exemplos de como você pode criar esses playbooks, essas tasks. Então, com o módulo de dataset, como que eu crio um sequencial se ele não existir. Então, coloca aqui o present. Criar um PDS. Você pode criar em batch também, então criar vários datasets, tá vendo? Então, uma task só para criar vários datasets. Então, ele passa aqui o batch, e aí passa os mesmos parâmetros, da mesma maneira que criaria se fosse fora. Você pode criar membros aqui dentro. Trabalhar com volume, SMS, várias outras funções, tá? Vamos dar mais uma olhadinha no que mais que a gente pode fazer. A gente pode submeter jobs. Então, eu vou criar um submit aqui. E aí, vamos lá. A gente vai criar um base. Vou rodar dessa vez só com o meu sistema de COBOL. Quero rodar em todos. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero submeter um job. Então, tá aqui, job submit. Mas eu vou submeter a job. Quando você vai trabalhar com esse módulo de ZOS Job Submit, você pode falar o source de onde que você quer. Então, se vai ser o path ou o DSN, onde está esse dataset. E isso aqui pode ser tanto lá dentro do nosso ambiente mainframe, do Z, quanto aqui da nossa própria máquina. Então, eu tenho aqui um exemplo que o job está aqui na minha máquina, está nesse diretório onde eu estou. Então, vamos colocar aqui. Vou submeter esse ifbr14.jcl. Então, eu tenho aqui essas três opções. Vou submeter local. Vou esperar esse job completar e trazer o output. Aqui você fala qual que é o máximo que você espera que esse dataset complete. Então, assim, se você tem mais tasks, se isso daqui não terminar com 0, eu não continuo, tá? Eu preciso que isso aqui venha com o máximo 0, senão me avisa que deu ruim, que deu problema. Se você, não, pode ser até 4. Então, você coloca aqui qual que é o valor que você pode esperar. Então, vamos lá. Aqui, então, está submetendo um job no nosso ambiente de COBOL. De novo, pessoal, aqui a gente está criando, esse é o básico, é o beabá, então a gente está criando vários exemplos, mas assim, esses arquivos não precisam ter uma task só. Você pode criar várias tasks aqui dentro, tá? Então, tá aqui o job submit, foi enviado, foi submetido. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu só quero confirmar esse FBR14. Então, o nome dele era demo. Vamos pegar aqui no Zoe só para a gente ver a execução dele. Então, tá aqui o demo que a gente acabou de rodar. Se a gente pegar aqui, a gente vai ver o horário no dia 2 de setembro, acabamos de rodar ele, completou com 0. Então, você poderia trazer o output desse job também, tá? Da mesma maneira que a gente mostrou
lá na hora do comando. Então, a gente poderia vir aqui e fazer um register. Então, eu quero registrar isso aqui no job output. O único problema desses arquivos é que você tem que... O que você tem que se preocupar é com a indentação para falar que é uma outra task. Tá? E aí a gente vai colocar aqui. Job output. Olha o typo aqui. Se a gente já comete esses typos de manhã, aqui todo mundo acordado, imagine fazendo essas atividades, fazendo atividades de madrugada, né? Então, job output. Uma coisa legal também, Bill, quando você roda o playbook, se tem algum tipo de typo, alguma coisa, ele indica a linha que está com algum tipo de problema. Ele vai falar assim, opa, a linha tal tá meio estranha, dá uma olhada lá. Isso também ajuda a fazer o debug do playbook. Exatamente. Eu acabei de tirar aspas daqui só para a gente mostrar o que você comentou. Então, isso é outra coisa legal, tá vendo? Ó, ele traz aqui a mensagem onde ele acha que é o erro. Pode ser que esteja em outro lugar, mas teoricamente está na linha 20, na linha 23, coluna 7. Por quê? Porque é a partir daqui que deu esse problema, tá? Tá vendo? Assim, tratando desse tipo de arquivo, que é o YAML, a grande maioria desses erros de sintaxe vai ser por indentação. Indentação é o que mais pega quando você... Às vezes você vai receber uma mensagem dessa, você vai mexer na linha, mas pode ser que justamente a linha anterior está com algum tipo de indentação errada, e aí ele, dali para baixo, ele acha que ele encontra um problema, entendeu? Então, sempre prestar bastante atenção na indentação, porque 90% dos erros de playbook são indentação. Eu estava tentando causar um desse erro de indentação aqui, mas acabei não encontrando, não conseguindo causar o problema. Opa, esqueci desse... aquela hora realmente estava aqui na linha 7, eu tinha esquecido tinha colocado duas aspas. E aí aqui ele trouxe o exemplo, tá vendo? Falando, opa, pode ser que esteja errado, mas parece que está faltando as aspas, que é o que eu tinha comentado antes. Que a gente precisa colocar quando a gente começa com a variável essa aspa. Isso eu achei muito legal quando eu estava começando, porque assim, igual você falou, Rafa, ele já traz para a gente a dica de onde está o erro também. Você não tem que perder aquele tempo procurando, assim, pode ser que a dica não seja, não resolva totalmente o seu problema, mas ele traz algum indicativo para você saber onde você tem que olhar. Então, esse aqui é um modelo de como que é a resposta desse output. Veja que a gente tem vários parâmetros aqui dentro. Então, quer dizer que a gente pode, dentro dessa variável, dentro desses resultados desse job, a gente pode trabalhar com vários parâmetros aqui dentro. Então, se eu quero trabalhar com os meus DDs, então eu tenho aqui todos os DDs, tá vendo? Que você teria lá na SDSF para pegar e procurar um valor. Trabalhar com o Job ID, qual que é só faça tal coisa se essa execução tiver um return code 4, por exemplo. Tá? Tem várias outras atividades que a gente pode criar baseado nisso daqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha numa outra coisa agora. Voltando para a nossa apresentação. Minha apresentação sumiu da minha tela de novo. Então, a gente viu como instalar o Ansible, o básico de vários módulos, né? Vamos pensar, Então, a gente sabe que a gente tem vários módulos disponíveis. Como é que a gente utiliza eles? Então, a gente pode pegar aquela lista, né, que a gente tinha de atividades para executar várias tarefas. Igual eu disse, a gente não precisa ter só uma atividade. Então, vamos fazer um exemplo aqui só para a gente ver como que funcionaria isso, se realmente funciona, se eu não estou mentindo para vocês. Mas eu não minto, vocês sabem, eu gosto de vocês. Vamos criar um agora. Vou dar o nome de Complex, apesar de não ter nada de complexo, vocês vão ver.
Esse aqui vai ser só um exemplo. Então, vamos lá, eu quero rodar isso no ambiente de COBOL. Antes de executar alguma atividade, eu preciso saber se minha task tá up. Eu vou dar vou colocar aqui um DA ISO asterisco, para a gente ver se essa task está up. Eu quero registrar isso daqui na minha variável command response. Fiquei preguiçoso agora para escrever tudo. Só para a gente exibir isso. Legal. Depois de fazer essa atividade, eu quero ver como é que está, como que tá a proc. Eu quero trazer essa proc desse ambiente. Tá? Então, vamos lá. Eu vou mudar aqui, só para a gente saber onde eu trabalho. Eu vou colocar aqui o meu ambiente de demo, para mim não quebrar nada, agora no que está ao vivo lá do que está live. E vamos lá, então eu quero vou trabalhar com dataset, com fetch. Esse aqui é um outro módulo que a gente tem lá, que vai trazer alguma coisa do destino para o nosso, que vai trazer alguma coisa que está rodando lá, provavelmente um dataset, um arquivo no nosso USS, e vai trazer aqui para a nossa máquina. Tá? Então, take current proc. Vamos por aqui o destino. Onde isso aqui vai ser salvo? Então, vou colocar aqui ISO SVR1. Eu quero trazer a proc do meu SMF. E aí, ela está na user.proclib ISO SVR1. Espero que eu não tenha escrito nada errado aqui, não tenha feito nenhum typo. E aí, vamos rodar isso aqui para ver se funciona? Antes da gente fazer qualquer coisa. Você consegue interagir com vários módulos, tá vendo? Operator, fetch. E provavelmente eu coloquei o dataset errado. E aí, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui que está errado. A gente pega a documentação. Vamos direto para os exemplos. Sum dataset. Aqui. Aparentemente faltou esse aqui. Eu não acho. Deixa eu ver aqui. Estou confirmando se estou no lugar certo. User.proclib. Vamos lá. Ok. E foi. Vamos ver. Então, a gente baixou, teoricamente, devo ter esse arquivo aqui na minha máquina. Aí, finalmente. Então, tá aqui. Então, a gente consegue trabalhar com vários módulos juntos, tá? Então, se eu quisesse, depois disso, fazer um recycle na task, subir alguma coisa. Então, a gente tem também um módulo para edição do arquivo. Então, sem fazer esse download, sem fazer um backup, sem fazer qualquer coisa. Também tem esse outro módulo, então, esse ZOS Line in File. Então, aqui você consegue passar a referência do que você quer mudar dentro de um dataset, por exemplo, dentro dessa proc.
consegue fazer o backup automaticamente. No momento que você está alterando esse arquivo, esse dataset, você já faz um backup para ele, então passando o parâmetro de backup. Trabalhar com arquivos que sejam... Isso, vários outros módulos também é possível, tá? No copy, no job, quando você vai submeter lá do próprio OSS. Então, você consegue passar o encoding, se está em ASCII, se está em ABCDIC. E aí você consegue passar regex e falar a alteração. Então, aqui você tem alguns exemplos para inserir um arquivo, um comentário, uma linha dentro desse dataset. Então, quando encontrar esse dataset, vai validar se você tem essa linha ou não, remover alguma linha. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui está removendo todos os comentários desse arquivo. Então, ele usa esse state absent. E aí, toda linha que tiver começar com uma tralha, que seria o comentário, ele vai remover. Então, tem várias outras possibilidades, tá? A gente tem módulos para trabalhar com os OSMF, então você pode executar uma workflow no seu ambiente, então você não precisa perder também seu trabalho em cima de automação, workflows que você já tenha criado, qualquer coisa assim. Tem módulos para IMS, então se você vir aqui, você vai ver que tem os módulos de IMS também, então para trabalhar com IMS. São alguns outros exemplos, eu não tenho como demonstrar o de IMS, porque eu não tenho aqui no meu ambiente, mas só comentando com vocês. E aí, isso aqui é o básico, então essa foi uma introdução ao Ansible, tá? Para ajudar vocês a começarem. E aí tem mais uma última coisa. Poxa, eu quero começar, mas eu não tenho WSL na minha máquina, e não tenho Linux. Tem um outro jeito, para quem quiser, tá? Então, você pode usar o Docker. Então, se você tiver o Docker instalado, você pode rodar esse comando docker run e passar esse container, que é o container que eu já deixei configurado com esses arquivos de config para você, com os hosts, com o arquivo de variável, só para você editar lá e começar a utilizar. E quando você roda esse container, então você consegue acessar pelo próprio VS Code, então o container que está rodando na sua máquina, tá? Essa é uma opção para quem quiser testar, quiser começar a brincar. E era isso aí, pessoal. Temos perguntas, Rafa? Como é que tá? Temos sim, Bill. Tem algumas perguntas. Eu achei melhor a gente deixar para o final. Bom, vou começar pela uma das últimas que chegaram aqui, que é com relação às permissões de HackF, e o exemplo colocado aqui é, por exemplo, se você tem 200 LPares, você vai ter que configurar o usuário de Ansible em cada uma delas. Na verdade, não. Porque, assim, o usuário que o Ansible usa é o seu usuário, tá? Então, aquele usuário não foi um usuário que foi configurado com special em cada uma daquelas LPares. Você tem que pensar assim, como que você faz isso hoje? Eu utilizo esse usuário aqui dentro do meu ambiente, é esse usuário que você vai pegar naquele arquivo do grupo vars e colocar lá, tá? E você não precisa colocar a sua senha lá, tá? Eu coloco a minha senha nesse arquivo para ficar mais fácil. Mas quando você executa o playbook, se você passar a flag -k, ele vai te perguntar qual que é a senha. Então, por exemplo, vamos voltar aqui só para a gente ver. O pessoal dizer sempre preocupado com segurança. Muito bom, muito bom. Então, por exemplo, vou rodar aqui o meu comando de dataset novamente. Se você passar essa flag assim, -k, ele te pergunta a senha, tá vendo? Então, ele vai perguntar a senha. Você não precisa configurar a sua senha aqui dentro. Outra coisa, você pode fazer autenticação sem ser por usuário e senha. Você pode deixar... Isso é uma conexão SSH, uma conexão segura. Você pode criar um certificado na sua máquina e passar esse certificado para a sua LPAR para fazer a autenticação. Então, você não usa mais usuário e senha nesse caso. Ele faz a conexão através do certificado, se você não estiver passando os usuários.
Diga lá, continue. Acho que eu respondi. Sim. Mas assim, eu trabalhei num ambiente onde o cliente queria ter um usuário Ansible. E aí, nesse caso, eu tive que criar um usuário Ansible em cada uma. E aí, como você disse, Bill, eu configurei de uma maneira passando as chaves públicas e privadas para que eu pudesse fazer essa configuração sem senha depois, né? Mas no início do trabalho eu tive que configurar cada uma das máquinas com esse usuário Exatamente. para que eu pudesse ter esse acesso exclusivo. Só que eu tinha um usuário Ansible que fazia tudo, né? Então, exatamente. E aí eu vejo uma vantagem aí nesse ponto, porque assim, se a gente tem vários clientes que você não pode dar um acesso para todos os seus usuários para fazer tudo. E aí você tem um usuário específico para o Ansible, e você pode trabalhar junto com, igual você falou, com o Tower, ou trabalhar com o GitHub, com o GitLab, e aí você tem essas mudanças automatizadas. Então, o usuário, ele consegue, desde que passe algum teste, desde que alguém aprove alguma dessas mudanças, essa mudança ser feita dentro do ambiente sem a pessoa, sem o time de desenvolvedor, algum time específico, necessariamente ter um usuário para acessar o ambiente. Então, você tem que uma outra camada de segurança. Certo, isso aí. Gather Facts, que apareceu ali nos playbooks, que é na verdade, o Gather Facts é um módulo que já vem do próprio Ansible, e a pergunta aqui é o que é? Boa, eu acho que essa você sabe responder melhor do que eu, né? Tá bom, então você passa a bola. Assim, o Gather Facts, ele é um módulo dentro do Ansible, então quando você usa ele faz parte do Core Modules que eles falam, que é mantido pela Red Hat, e o objetivo desse módulo é justamente fazer o que está escrito aí. Ele armazena, né, tentando traduzir aqui, ele armazena esses dados que podem ser utilizados como variáveis. Então, quando eu rodo um playbook, então eu tenho um playbook X, rodei nos meus hosts Linux, e quando eu estou rodando, o Ansible está meio que catalogando, ele está fazendo um log de tudo que ele está fazendo. Dentro desse log, ele cataloga algumas coisas como variáveis, e você consegue usar essas variáveis dentro do próprio playbook. Então, você roda o playbook, você armazena essa informação e consegue reutilizar para criar a próxima automação, como se fosse realmente uma variável, né? Então, o Gather Facts serve para isso. Você está rodando um playbook falando assim, olha, presta atenção nisso daqui, porque eu vou utilizar na minha próxima etapa, na minha próxima task. Para isso que serve o Gather Facts. Ah, bacana. Eu não tinha parado para prestar atenção no Gather Facts, eu só vi que ele deixava meus playbooks mais demorados, então por isso que eu coloquei o no para ele. Eu vi que ele identificava algumas variáveis, mas eu não tinha procurado nenhuma situação onde talvez eu pudesse usar. Outra pergunta relacionada à segurança é o Multi-Factor Authentication, né, em ambientes com isso. Olha, na questão do Ansible, eu não sei como que funcionaria. Eu acho que na questão quando você entra no certificado, você eliminaria essa barreira. Eu não sei responder assim, você sobre pode trabalhar no uso dele, não. Mas a questão depois você tem uma segunda etapa. E para isso, o próprio Ansible também faz parte do core. Ele tem um módulo para fazer esse tipo de autenticação, onde você consegue, por exemplo, você trabalhar com token, então você consegue identificar esse token, né, configurar esse token dentro do seu playbook, para que o playbook, quando você rodar ele, o seu usuário, ele vai conseguir fazer essa... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um módulo para isso. Então, você, para ambientes com MFA, você tem um módulo do Ansible que você pode inserir dentro dos seus playbooks para você rodar. E outra coisa que acho que o Bill não mostrou, porque não dá tempo, a gente já estourou, você consegue combinar playbooks. Então, você consegue fazer, por exemplo, um playbook de configuração que tem lá todas as informações de MFA. E aí, quando você rodar o playbook, você roda o primeiro e depois você roda o segundo. E aí você consegue fazer essa diferenciação, né? Então, porque
Porque imagina, se você tem um playbook que tem todas as informações de MFA, tem 5. Se você mudar isso daí, você tem que alterar no 5. Mas se você quebrar esse arquivo e deixar separado lá, essa configuração de segurança, por exemplo, você só mexe nele e todos os outros arquivos você consegue... na verdade, você não tem que alterá-los, né? Eu achei aqui, eu vou colocar no chat o módulo de MFA. Ah, legal, boa. Aproveitando que você estava falando de ter de separar os playbooks. Eu não cheguei, você tem essa possibilidade. Uma coisa que eu fiz aqui, eu separei as tasks também para ficar mais simples, tá? Então, só para mostrar para o pessoal, para comentar. Então, eu tenho esse meu ambiente de demo, que eu tenho que atualizar o Zoe, fazer upgrade e tudo. E aí eu tenho esse playbook que eu fiz aqui, que é basicamente isso. Então, ele faz todo o processo para mim de fazer o upgrade. Então, ele vai verificar se esse meu ambiente ele já tem as PTFs instaladas, tá? Então, ele começa fazendo upload das PTFs, fazendo o encoding do meu job para as PTFs. Então, esse aqui é um módulo de template. E aí, só que esse template, quando ele chega, ele estava no ASCII. Hoje também não precisaria mais fazer esse step de encode aqui, porque o próprio módulo de Job Submit já tem essa possibilidade. Mas aqui nesse playbook, ele fazia o encoding, fazia a submissão e verificava se ele verificava se a resposta desse job, do output desse job, se eu já tinha as PTFs, tá? Então, ele verifica aqui. A PTF 0 está no Job Results e a PTF 1 está no Job Results. Então, tudo isso são outras possibilidades. E aí, ele passava fazendo toda a parte da SMP, fazendo Receive, fazendo Apply, para o Zoe para mim, e faz o upload das PTFs novas. Então, todas esses tasks, elas estão conectadas no meu playbook. Cadê meu playbook? Principal, que está aqui, Zoe Upgrade. Então, aqui eu só, para não ficar um playbook muito extenso e tal, eu quebrei. Você pode quebrar essas tasks e incluir as tasks assim. Essa é uma outra opção também. Isso mesmo. Rapidinho, a gente tem mais algumas perguntas. Então, o Marcelo perguntou se a gente necessita do ZOSMF para algum aspecto de automação. Eu acho que isso vai depender, entendeu? Se você já trabalha com o ZOSMF, tem mais prática, isso aqui é uma opção a mais. Mas, hoje eu vejo, através do Ansible, uma opção muito mais viável, mais simples para automação do que as próprias workflows do ZOSMF. E falando também de conectividade, né, o mainframe fazendo parte de outros ambientes, se a empresa usa Ansible no distribuído, fica também mais fácil de você usar Ansible no seu mainframe. Também tem essa questão. Perfeito. O mainframe hoje, ele não precisa mais ser aquela parte isolada do seu data center. Ele faz parte de todo o seu... ele cabe no mesmo espaço que um server comum, você tem as mesmas ferramentas para o seu pipeline que você tem para qualquer outra plataforma, e tudo isso com todas as vantagens, né, de segurança e tudo mais. Poderia substituir o Ctrl+M? Olha, eu não acho que que valeria a pena, nesse caso, você trocar um scheduler, que foi feito, especializado... eu não conheço o Ctrl+M, tá? Eu tô falando no geral sobre schedulers, que é especializado em todo o controle de flows, de jobs, de aplicações, para você trocar por um Ansible da vida, por exemplo. Aqui você tem essa possibilidade de automatizar a submissão de jobs, e se você coloca o Ansible Tower e o Ansible ou o AWX, você tem essa flexibilidade, inclusive, de fazer o schedule desse playbook para rodar, então, no seu horário da sua manutenção, mas você tem que construir toda a flow. Então, eu acho assim, é uma ferramenta a mais que vai ajudar, principalmente no lado da infraestrutura, tá? Acho que esse é o ponto. E assim, o Ansible, ele é mais uma ferramenta. Se a gente está falando de
schedular alguma coisa, o Ansible não foi feito para isso. Mas se a gente quiser, por exemplo, experimentar e adicionar aqui o Jenkins, por exemplo, aí a gente já começa a falar um pouquinho essa outra parte aí dessa questão de agendamento. Então, o Ansible não foi feito para essa parte, mas ele pode se conectar com algumas outras coisas que a gente talvez consiga fazer isso daí, nessa parte de agendamento. De novo, eu também não conheço essa ferramenta aí, mas é algo para se pensar. Yeah. Existe a possibilidade de instalar no MVS ou no Linux? Sim. Se você... Eu fiz um vídeo, tá? Tem no canal do YouTube. Lá eu fiz a instalação num Linux. Então você pode ter tudo isso centralizado dentro do seu ambiente Z para controlar todos os seus nodes, todos os seus hosts. E você... Assim, o que você precisa? Você precisa ter Python, você precisa ter SSH. Então, teoricamente, você consegue instalar o Ansible nos seus EOS para controlar outros EOS. Só que ele não foi certificado para isso. O oficial é você rodar ele num Linux, tá? O Zoal é instalado por padrão no Ansible, no Z, ou é um pacote adicional? O Zoal, o Python, são ferramentas open source que você abaixa e coloca na sua máquina. Tá? Você instala lá na sua LPAR. Então, são arquivos Pax. Então, é você baixar e rodar o Pax para extrair os arquivos e começar a utilizar. Eu acho que respondemos tudo. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi direito. Soluções Windows, soluções para quem tem... Eu acho que é o que eu comentei, que como você não consegue rodar, teoricamente, nativo Ansible no Windows, você precisa usar aquela máquina Linux dentro do seu Windows, ou uma VM, tá? Então, um WSL ou uma VM, ou então um Docker, um container. Eu vou mandar no chat, que isso não estava vou mandar no chat novamente, o comando do Docker para quem quiser começar brincando, tá? Então, tá aí. Tá. E, detalhe, lá no Master the Mainframe, de novo, pessoal, chegando 2 semaninhas, também vai ter atividades com Ansible no level 3. Vocês têm lá a dica a possibilidade. Lá a gente tem a possibilidade, a gente está dando essa dica para você, se você não quiser rodar local, não puder rodar local, pegar uma máquina, uma LPAR Linux na Community Cloud ou usar o Docker do Master the Mainframe. Um último ponto aqui com relação a essa tecnologia, que assim, eu tive a oportunidade de mexer um pouquinho, o fato dela ser, como o Bill falou lá no início, que ela não tem agente, né? Então eu não preciso instalar um agente na minha máquina cliente e um outro agente na minha máquina owner, né? Isso permite, e essa que é uma das coisas que eles gostam de falar, né? O pessoal de Ansible, você consegue ter o seu node, que é o controller, que tem seu host e tudo mais, mas se você quiser configurar um segundo host, um segundo controlador, você também consegue. Então você consegue fazer, por exemplo, vamos supor, eu tenho um ambiente com 2 máquinas, ou 3, enfim, eu consigo colocar, fazer as configurações de controller nas 3, e eu consigo rodar os comandos de Ansible na 3. Então, se do ponto de vista de alta disponibilidade, né, se um node, se uma máquina que está com todas as minhas coisas cai, eu consigo rodar os mesmos comandos da mesma maneira, com a mesma transparência dessa minha outra máquina, né? Então, isso também traz uma vantagem. O que você precisa é configurar esses 2 ambientes para que, né, justamente você tenha esse nível de disponibilidade. Beleza, acho que, Bill, passamos um pouquinho aqui, acho que se empolgamos. É a primeira vez que a gente está falando de Ansible, tem muita coisa a IBM acabou de lançar essa dentro do mundo de Z, né? Então, muita coisa ainda por vir. A gente está só na primeira sessão e fique lá atento aos nossos eventos no grupo de Meetup, porque a gente vai, com certeza, fazer mais assuntos, vai trazer mais sessões relacionadas a esse tema, e, eventualmente, a gente vai começar a conectar esse tema com outros, né, que a gente já conhece do mundo de mainframe.
Legal? Bill, muito obrigado mais uma vez por Obrigado, eu. Pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente 16 minutinhos após o combinado. A gente espera ver vocês nas próximas sessões e a gente espera vocês também participando do Master do Mainframe. Daqui para frente vocês vão começar a ver bastante informação, bastante e-mail com relação a isso. Só abrindo um parênteses, o Brasil ficou em terceiro lugar no ano passado. Tá? E esse ano a gente já ficar em primeiro esse, hein, pessoal? Eu vou ficar fazendo um esforço mega absurdo aqui para que a gente fique em primeiro lugar, tá? Tanto em número de inscrições como badges emitidos. Então, pessoal, conto com vocês, tá? Divulguem a iniciativa para quem vocês quiserem, para a irmã, para o pai, para a mãe, para a avó. Divulguem para todo mundo aí, porque esse ano tá bem legal. E a gente tem tudo para ficar em primeiro lugar no mundo. Tá? Ganhar dos Estados Unidos, ganhar da Índia, ganhar da China é um marco fantástico. E é isso que a gente vai tentar fazer esse ano, tá bom? Mais uma vez, obrigado por toda a paciência e pela audiência. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Obrigadão. Até mais.